Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o CSA numa semana decisiva, né, de duelos na Copa do Brasil e uma possibilidade de faturar até 20 milhões de reais apenas com a competição. Quero mostrar aqui para vocês se poderia chegar nesse número. Lembrando, né, quarta-feira no duelo contra o Vasco da Gama, chegando aí também o Márcio Fernandes. Estou gravando esse vídeo já na manhã, na segunda-feira, com a confirmação do treinador. Deve ir ao ar na terça, né, tendência aí para vocês. Quantos milhões o clube já faturou, quanto que pode faturar também nas próximas fases, além também da Copa do Brasil e da Copa do Nordeste, as arrecadações, né, até aqui. Só antes, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever no nosso canal, rumo aos 22 mil inscritos. Lembrando que aqui nós trazemos conteúdos do CSA semanalmente. Se você quiser receber mais vídeos, se inscreva, ativa aqui as notificações e vocês curtindo, assistindo, né, os vídeos, eu vou trazer mais conteúdos aqui do CSA, até porque vocês gostam bastante. Então, Márcio Fernandes chegando, quarto clube dele nesse ano, começa no Paysandu, passou pela Inter de Limeira, só 5 jogos e só mais 6 jogos pelo Botafogo. Então foram 7 jogos num, 6 no outro e 5 no outro, né? Espero que pelo menos aí pelo CSA ele possa fazer mais de 15 jogos, né? No máximo que chegar ali até o final dessa atual temporada. Enfim, teria que fazer as contas. Mas apesar disso, eu acho um bom treinador. Não é à toa aqui no currículo dele, né? Ele já conseguiu vários acessos, 2 Série C na história dele, né? Então, já tem experiência na terceira divisão do Campeonato Brasileiro, que na minha opinião é o foco, né, do CSA. É claro, pode conseguir uma classificação na Copa do Brasil, é claro, né, o Vasco é um time muito bom, time grande e tudo mais, mas já eliminou o Grêmio, por que não, né, pensar em eliminar o Vasco? Eliminou o segundo time com mais títulos, né. O Grêmio também não está numa boa fase, mas o Vasco está, então essa que é a questão. Apesar de que eu coloco favoritismo no Vasco, nem acho que isso seja ruim. O CSA pode até jogar mais leve, né, não é o favorito, então às vezes pode surpreender. E a chegada então dele no lugar do Igor, que era algo que eu já vinha comentando aqui com vocês e que acabou sendo concretizado, né? Inclusive quando eu trouxe o vídeo muita gente falou que não ia ser demitido. Eu também não concordava em demitir agora, mas foi o que aconteceu depois dessa sequência bem ruim, né? Realmente se a gente avalia aqui, desde aquele jogo contra o Grêmio, o CSA venceu pouquíssimas vezes, apenas venceu o Floresta em casa e depois o Ferroviário na Copa do Nordeste. Foi isso, né? Ainda assim, com outras contratações não muito boas, como no caso que algumas contratações não, alguns jogos em casa que teve derrota por Caxias, empate contra o Figueirense e essa última derrota agora por Londrina foi a gota da água, né? Então ainda tendo na sequência apenas tirando a Copa do Brasil, no total aí 6 jogos restantes, inclusive o Márcio estreando na Série C contra o seu antigo clube, né? Contra o Botafogo da Paraíba no jogo no dia 2. Então vai ter o Vasco agora na quarta, sábado o Botafogo e na outra quinta o Vasco lá no Rio de Janeiro. Então acho que pode acabar sendo uma peça surpresa. O CSA chegando em crise não era o ideal, né? Teria que ter uma fase melhor, mas quem sabe, né, não possa conseguir, mesmo não tendo o favoritismo. Vale lembrar de que o clube, depois da classificação, tem uma matéria aqui bem interessante do Globo Esporte, CSA acumula mais de 7 milhões com as premiações da Copa do Brasil. E aí então teve essa bolada, lembrando que já havia recebido 4 milhões e 100 mil anteriormente esse jogo contra a equipe do Grêmio, né? Então vai mostrando aqui também um pouco mais sobre as divisões de cotas. Lembrando, pela participação recebeu 830 mil, depois mais 1 milhão por passar do Boa Vista na primeira fase, e ainda na segunda fase venceu o Tunaluso por 5-0, ganhou mais 2 milhões e 300 mil, e aí no duelo contra a equipe do Grêmio mais 4 milhões de reais. Ainda tem outra matéria aqui do Globo Esporte que complementa, né, essa colocação, a Copa do Brasil e Nordestão. Veja a arrecadação do CSA nas competições. Então achei interessante aqui também, porque a Copa do Nordeste é sim um fator muito importante para as contas, né, do clube. Lembrando que o clube se classificou depois de vencer o Ferroviário, essa matéria é no dia 10 de julho, tá? A vitória garantiu mais de 770 mil aos cofres, e aí somando a competição regional mais a Copa do Brasil, 11 milhões e 600 mil garantidos. E agora vai enfrentar o Confiança na semifinal ainda nesse mês de agosto. Então, fase de grupos no campeonato na Copa do Nordeste, 2 milhões e 600 mil, 550 mil nas quartas e 700 mil na semifinal. Ou seja, somando tudo, realmente um valor bem interessante apenas na competição, mais de 4 milhões de reais. E aí, então, um agregado geral, né, de mais de 11 milhões de reais, 830 mil aqui, igual eu havia comentado com vocês, na Copa do Brasil. E agora, né, se o clube for adiante, Gustavo, por exemplo, já tem esses 11 milhões e 700 mil garantidos nas duas Copas, né? Se avança, por exemplo, na Copa do Brasil e na Copa do Nordeste, quanto que não poderia
faturar. Essa que é a questão. Lembrando que quem chegar à decisão já vai ganhar mais de 1 milhão e vai ter ainda um outro garantido que ainda não foi confirmado, mas vai ser algo superior a 1,5 milhão de reais, chegando na final, por exemplo, 1,5 milhão a 2 milhões na Copa do Nordeste. Bom, então vou deixar aqui para vocês, né, essa matéria aqui destaca um pouco mais sobre isso. Ó, a Copa do Nordeste em 2025 tem aumento de 5% nas cotas. Então, tá aqui, igual eu falei para vocês, na fase de grupos, né, 2 milhões e 600 mil, no caso para o CSA. Os clubes que estão na primeira divisão, 3 milhões e meio. E na Série C, né, e outros na Série B também um valor próximo disso, de 2 milhões a 2 milhões e 600 mil. Quartas de final 550, semifinal 770, os dois que o CSA já garantiu. Aí, indo para a decisão, você vai ter no mínimo 1 milhão e 400 mil garantido, caso seja o vice-campeão e campeão, mais 2 milhões e 200 mil reais, que é realmente uma premiação bem interessante. Fora ainda a bilheteria dentro de casa, né? Então, por exemplo, esse fator aqui, ó, que o CSA já faturou até aqui, 11 milhões e 600 mil, ainda não considera, por exemplo, a bilheteria, né, do estádio. Sem dúvidas, no Rei Pelé lotado faz uma diferença para os cofres na competição. E aí, na Copa do Brasil para esse ano, a premiação foi ajustada todo ano, né, tem um aumento bem significativo, e agora o clube está nessa atual situação, né, na terceira fase, recebendo 2 milhões e 300, e agora todos os clubes vão ter direito a um valor próximo, que aí, indo para as quartas de finais, teria um valor garantido de 3 milhões e 600 mil, que é realmente um valor bem interessante, né? Quando a gente analisa, indo para as quartas aqui, mais 4 milhões e 7. Então assim, se a gente soma, né? Classificou em cima do Vasco, mas vamos colocar assim 5 milhões, né? Para a gente facilitar. Indo para a final, eu vou considerar aqui 1,5 milhão, tá? Um valor ali base. A gente já coloca ali mais algo em torno de 6 milhões e meio de reais nos cofres do clube, daria algo próximo dos 18 milhões de faturamento, apenas eu considerando Copa do Brasil, bilheteria e a Copa do Nordeste, tá? Sem ainda a receita da temporada. Não ficaria surpreso que essa atual temporada de 2025, no ponto de vista de arrecadação, só deve perder para o ano que o CSA estava na Série A em 2019, viu? Sinceramente, não ficaria surpreso. É claro, um ano ou outro que estava na Série B, 2022, que foi o último, pode ter tido um faturamento bom por conta das cotas, mas chegar longe, né, nas competições nacionais faz uma grande diferença, e aí na temporada total vamos ver um valor próximo, né, de quanto que conseguiria arrecadar. Lembrando que esses já garantidos, né, mais de 12 milhões, já seria inclusive um faturamento muito maior de vários clubes que inclusive estão na Série C do Campeonato Brasileiro, e eu quero que você deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários, aonde dá para o CSA chegar. Em 3 competições vivas, tem possibilidade, né, de chegar numas quartas, ir para a final do Campeonato da Copa do Nordeste e principalmente agora a Série C, que aí fica até meio que disperso, né? Porque tem tantas competições, eu acho que uma hora o CSA vai ter que focar apenas em uma, ou você discorda. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Quem vai estar aqui embaixo é outras sugestões de vídeos que eu já trouxe recentemente para vocês aqui no canal, e nos vemos aqui numa próxima oportunidade. Valeu, galera!